somos do povo Guarani e sempre tentamos manter a nossa tradição, ensinando as crianças na escola, ensinando no dia a dia, né? Por ser um povo ágrafo, as histórias são passadas de geração a geração através da oralidade. Então isso para a gente é muito importante, manter a linguagem, manter a casa de reza, onde a gente mantém todos os dias, né, a nossa reza, canta, fuma o cachimbo, mantém a tradição com os mais velhos, que o fundamental para nós é os mais velhos, né? Então a gente sempre procura tirar deles as informações que a gente precisa para sobreviver, para aprender, né? A nossa sabedoria vem dos mais velhos, dos antepassados. O meu trabalho como educador é passar todo o conhecimento, a sabedoria do povo guarani, né, para as crianças pequenininhas, porque eu acho que é importante eles saberem para poder valorizar realmente o que é uma cultura, o que é ser guarani. Então, isso é passado oralmente, tanto é que nós vemos há tanto tempo, essa educação, esse conhecimento, essa sabedoria são passados de geração para geração. Davi Fernandes conta assim a história de seus antepassados e apresenta como foi o processo de luta de seu povo guarani pela demarcação do território da aldeia Tecoa-Piau, localizada no Pico do Jaraguá. Bom, a gente vive aqui já desde o início da década de 60, quando o meu avô ele veio para essa área, né? Ele ganhou essa terra porque com a minha avó eles vieram da aldeia de Rio Branco, que fica no litoral de São Paulo, para São Paulo, para o centro de São Paulo. Então por aqui eles viveram em vários lugares, trabalharam de caseiro, né? Viveram em várias casas que as pessoas deixavam eles morar, só que na onde eles iam, nos bairros que eles iam, eles sofriam muito preconceito, né? Eram expulsos, apedrejados, humilhados. E o meu avô sempre com seus filhos e com a minha avó sempre fugindo desses lugares, né? Até que ele recebeu essa terra aqui, e aqui era só mato, né? Não tinha muita vizinhança, e foi aqui que a gente estabeleceu, que ele estabeleceu, né, um território. E de lá para cá, no ano de 1987, a FUNAI demarcou essa terra, né, como uma área realmente indígena, mas do início da década de 60 a 1987 foi um processo de luta. Muitas pessoas tentaram invadir, tentaram tomar, né? A gente vê que a cidade em volta também aumentou bastante, não existia essa estrada turística, era só terra, né? E hoje a nossa aldeia está dividida em 3 espaços, 3 grupos de terra que corta a estrada turística, tem essa rua aqui em cima, tem a rodovia Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, então a gente está suprimido por causa das grandes rodovias. Além das questões territoriais, outras necessidades são apontadas pelos índios como essenciais para a vida na aldeia, como as melhorias na educação escolar indígena, seja no âmbito curricular, seja na infraestrutura. E sempre foi nossa preocupação, porque eu estudei fora da aldeia e sei como foi difícil ser respeitado como um aluno ou até mesmo aprender, né, pelo fato de ter essa realidade diferente, de vivenciar a minha cultura na minha comunidade, na minha aldeia e sair e ter que aprender tudo que a sociedade envolvente tem dentro da sala de aula. Então para mim foi difícil, sofri muito preconceito, mas ainda bem que consegui terminar o ensino médio, né, e consegui me profissionalizar e hoje está trabalhando dentro da aldeia. No momento, a principal necessidade é a ampliação da nossa escola, que é muito... As salas são muito poucas para as crianças, são coisas, porque a demanda é muito grande. Para atender 125 famílias, a gente precisa maior, né? Assim, de posto de saúde, escola também. Nossas crianças tem muitas crianças, né? Tem muito adulto, né? Quando a gente fica assim, os mais velhos, assim, quando fica doente, às vezes falta remédio, essas coisas, mas a gente estamos lutando, né, para a gente estar melhorando a nossa condição de vida, né? Para atender a essas demandas, especificamente as de educação, a Secretaria de Estado de São Paulo organizou a 2ª Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena, com o objetivo de analisar e avaliar com profundidade as atuais condições da educação indígena e propor diretrizes, ações e mudanças para serem incorporadas pelas políticas públicas. Os objetivos são a gente linkar aí o trabalho da educação mesmo, estão focando bastante a educação, trabalhando com as lideranças aqui da Escola Indígena do DGCUP e do CECI, que faz parte da aldeia de cima, né? Trazendo aí pontuando as necessidades que precisa na educação indígena aqui do Jaraguá. A conferência que ocorreu em 2006 trouxe para a comunidade indígena do estado de São Paulo a necessidade da melhoria e ampliação desse tipo de trabalho que já vem ocorrendo. Os educadores indígenas que atuam no CECI são pessoas
que tenha o conhecimento da língua materna. E como as crianças lá atendidas são falentes da língua materna, esse é um trabalho que a gente procurou preconizar. A formação continuada veio vindo, dando atendimento à comunidade e ao desejo das lideranças de fortalecer sua cultura. Quando fala assim da educação não indígena é complicado. A gente tem que preparar esses nossos filhos para ser um grande líder, para estar lutando. A nossa luta sempre vai estar continuando, né? Assim, de demarcação, melhoria da comunidade. Isso eu acredito que essa conferência que está acontecendo aqui vai estar melhorando muito a nossa comunidade, né? Eu acho muito importante porque aonde vai ser atendido as nossas reivindicações. Então, dessa conferência que nós queremos que saia o que nós queremos, o que escola que nós queremos para nossas crianças da aldeia. A gente aprende matemática, aprendemos português, aprendemos língua indígena, aprendemos geografia, história, ciências e assim por diante. E você acha que tem alguma coisa que pode mudar na escola para ela melhorar? Tem. O quê? O lixo. Por que o lixo? Porque se as crianças aqui tivessem mais educação e tirassem cuidassem mais da escola, não pegar os lixos e jogar no chão como sempre eles fazem, a escola estaria melhor hoje. Melhorar um pouco as salas, os professores e melhorar a escola mesmo. Esses questionamentos, essas reflexões que foram feitas tanto pelos professores quanto pelas lideranças aqui da aldeia, pelos monitores da escola municipal, que é o CECI, pelos pais de alunos que participaram e foi muito forte a questão da importância da escola dentro da aldeia. A escola permanente, instalada regularmente, com as necessidades que demandam uma escola indígena, eles conseguem outros benefícios para a aldeia. A solicitação deles é de ampliação e de uma reforma na escola, né? Isso foi uma solicitação geral, tanto das lideranças quanto da comunidade. Entretanto, ainda há muito a avançar no desenvolvimento da educação escolar indígena, tendo em vista que possuem características peculiares do contexto de cada aldeia que não correspondem ao modelo de educação escolar tradicional. A educação escolar indígena, até a Constituição de 1988, portanto até pouco tempo atrás, ela sempre foi vista como, do nosso ponto de vista, ela sempre foi vista e praticada como um meio de civilizar, entre aspas, os índios. Você veja, até 1988, eles não tinham direito, na verdade, de ter uma educação na própria língua. Eles tinham que falar português, né? Então, a partir da Constituição de 88, o Estado reconheceu que eles existem, né? E vão continuar existindo. Vamos tentar juntar numa educação indígena que ela seja montada de uma maneira que valorize seus próprios conhecimentos, né? E que agregue conhecimentos que fazem parte do conhecimento universal. Hoje nós temos o nosso espaço, nós temos a nossa opinião sendo valorizada e dessa opinião, desse consenso entre a comunidade e as lideranças, nós professores vamos ter uma estrutura melhor para trabalhar, porque nós precisamos dessa interação, porque quem pediu a escola não foi os professores, foram os mais velhos. Eles vendo a necessidade dos índios se formar, ter um conhecimento do português também, da geografia, da matemática, da história, enfim, ser alfabetizado, eles fizeram um pedido da escola dentro da aldeia. E foi um processo de luta, né, um processo recente, a educação escolar indígena, mas nós sempre tivemos a educação tradicional. Eles querem aprender a língua portuguesa. Eles querem saber escrever em português e se comunicar em português. Se as pessoas não sabem ler e escrever em português, se não conhecem a lei, se não têm noção dos valores, das regras e tal, que acontece na nossa sociedade, eles necessitam de alguém que fale por eles. Então, todos que falaram por eles ao longo da história falaram em interesse próprio, não falaram no interesse deles. Inclusive, eu comentei na própria Secretaria da Educação, quando eu falei sobre o que é uma escola indígena. Porque às vezes eles imaginam que a escola indígena é pura e simplesmente uma escola que tem o direito de ensinar também na língua materna. É o bilinguismo. Ponto. E não é verdade, eu acho que tem que... a escola diferenciada, essa escola que se preconiza, é uma escola que valoriza, pela primeira vez na história da educação indígena, a própria tradição e a cultura indígena. Como que eu vou entrelaçar esses dois
esses dois caminhos para que seja de fato uma escola indígena que não fuja dos padrões e que atenda às necessidades indígenas e também o ensino-aprendizagem, que é o que eles pedem também aqui dentro da escola. E eu acho que uma coisa que seria necessário seria passar a incorporar esses conhecimentos indígenas, por exemplo, na própria universidade, né? Nas escolas normais, na escolaridade normal, porque o nosso diálogo com eles, em termos de educação, ainda é de mão única. Nós estamos aqui para auxiliar, às vezes muito mais para aprender com eles, porque a cultura deles está aí e a gente aprende muito mais, às vezes, do que ensina. As influências culturais cada vez mais também se condensam e se misturam entre índios e a sociedade de fora da aldeia. Necessidades de ambos os lados devem ser consideradas, não apenas no âmbito da educação. Eles estão em contato com a nossa sociedade há mais de 500 anos, né? São 5 séculos. E mesmo lá no Jaraguá, eles falam a língua guarani, as crianças falam guarani, né? E tem uma casa de rezas, o Opi, né? Então eles mantêm uma cosmologia, né? E agora ali você tem um agravante que é uma área minúscula, deve ser a menor área indígena do Brasil, tem 1.700 metros quadrados. É um terreno urbano, na verdade, tem cerca de 160 famílias, né? Então cria uma certa favelização. Você não tem como plantar, você não tem como caçar, não tem como pescar, não tem o que fazer, né? Então é uma situação especial. Agora, eu acho que 90% das aldeias indígenas no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né, tem posto de saúde, tem escola, tem veículos, né? As pessoas usam roupa, porque se não usarem elas serão presas para tentar o pudor, tá certo? Em aldeias, em comunidades em que os meios de comunicação estão lá, televisão, principalmente a televisão, né? Música que está entrando com muita força nas comunidades e o contato dos jovens, dessa nova geração, muito intenso na cidade, eles vão mais para a cidade, frequentam mais a cidade e acabam não falando a língua. Mas a cultura, ela não está nisso. Ela está nisso, mas não está só nisso. Ela está nas práticas diárias, nas regras de casamento, no tipo de aliança, numa cosmologia, numa religião própria, né, numa língua. Então, isso tem uma continuidade histórica. Ela muda? Muda muito, muito, né? Mas ela muda numa conexão com a sua história.